Olá, seja bem-vinda ao podcast das borboletas. Aqui você sempre vai encontrar uma história que vai te inspirar. A gente divide a nossa vida, as nossas experiências, sem medo, sem vergonha, porque a gente sabe que isso vai gerar esperança aí no seu coração e você vai passar a viver a liberdade. Fica de olho, anote as chaves e depois compartilhe com a gente. Hoje, aqui no nosso estúdio das borboletas, eu tenho o prazer de receber a Fabi. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Queria que você se apresentasse. Sou Fabi Gomes, tenho 38 anos, sou casada há quase 18 anos. Hoje tenho 3 filhos maravilhosos, 2 que estão comigo e um anjinho. E estamos aí, pra borboletear tudo junto. Muito bom! Esse bate-papo é bem gostoso aqui, a gente vai dividir experiências e a gente quer saber de você, já de começo, quais eram os casulos que te aprisionavam, o que te segurava, o que te impedia de viver quem você realmente te impedia de falar talvez, ou de viver o teu chamado, o que Deus chamou você para ser, o que te paralisava, te intimidava, o que era e como se parecia isso na sua vida? Bom, eu sou uma sanguínea colérica, poderosa, né? Então, essa questão do perfeccionismo e de querer ter o controle de tudo. Então, eu sempre tive essa questão de querer ter o controle de tudo. Então, quando eu descobri o que era prisões, casulos, foi quando eu conheci o vô em 2018. Até então, eu não entendi o que era isso, né? Pra mim, era normal ser essa pessoa controladora e querer tudo em minha volta que fosse perfeito da minha forma, né? E em 2018 eu conheci o Voi na conferência e durante o paredão profético foi dado várias palavras e eu não me encaixava em nenhuma daquelas porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Daí no final foi falado, olha, quem não conseguiu se encaixar nenhuma, vem e fala com a Gisá. Cheguei, foi a hora que eu cheguei lá, eu entrei numa reação muito inesperada, eu caí. Daí você conseguiu me segurar, eu pensei, meu Deus, eu desse tamanho todo, hoje toda a minha dia me segurou. Então eu me entreguei ali e comecei a falar coisas que eu não tinha falado pra ninguém. E foi uma entrega tão pura e tão genuína que eu entendi que não fui eu, foi o Espírito Santo através de toda a situação que aconteceu, eu consegui me entregar e consegui falar muitas coisas. Então naquele momento eu liberei perdão de algo que tinha acontecido no meu passado, que eu achava que a pessoa tinha que vir até mim pedir perdão. E daí ali eu descobri que não, que eu que tinha que perdoar, né? Que aquela ferida era minha. E eu tava com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e compulsão alimentar. Uau. E eu não sabia que eu tava com todos esses problemas em cima de mim. E porque eu havia passado por um processo em 2014 muito difícil, que foi a perda da minha filha, né? Eu perdi minha filha no acidente de trânsito terrível. Foi algo que não tem nem explicação. Ela tinha 4 anos e 6 meses. Então, quando ela se foi, eu entrei nesse período de depressão, mas eu não estava percebendo que eu estava nesse período. Porque todo mundo olhava para mim e falava, Fabi, você é muito forte. Fabi, você é muito guerreira. Fabi, você tá passando por toda essa situação, mas você tá aí de pé. E eu incorporei aquela forte, toda essa situação, eu acreditei naquilo. Mas eu já estava no processo depressivo, no processo de síndrome do pânico muito grande. Então, no congresso, na conferência do Voi, a depressão e a ansiedade foi curada instantaneamente. Então, nessa cura instantânea que eu percebi como eu estava mal. Eu estava muito mal, mas eu não estava percebendo. Algumas pessoas de fora percebiam, mas não tinham coragem de me falar. Então, aqueles que percebiam não tinham coragem de falar. E aqueles que não me conheciam direito achavam que eu estava muito forte, que eu estava muito guerreirona. Nossa, aconteceu tudo isso na tua vida e você tá aí de pé, tá vindo pra igreja, tá trabalhando. E eu fui fazendo cada vez mais coisas, mais coisas, mais coisas. Fui agregando muitas coisas em mim. E quando eu cheguei em casa, eu queria contar tudo pro meu marido. Depois da conferência, né? Eu queria contar tudo e fui falando. E os meus filhos estavam com depressão. Um deles estava numa depressão profunda. Eu não tinha mais alegria dentro da minha casa. E daí eu comecei a contar tudo pra eles e chorando, meu marido chorando junto comigo. E eu falando. De repente um deles chegou, olhou bem sério pra mim e falou assim, mamãe, a partir de hoje nós vamos voltar a ser felizes? Daí eu falei assim, sim.
em nome de Jesus, e nós fizemos uma oração juntos em família, e as coisas mudaram assim de uma forma excepcional. Mas eu ainda estava com a síndrome do pânico e a compulsão alimentar. Nesse período a Sara faleceu em 2014, mas a minha compulsão começou em 2017. Bem depois. E eu falei, daí nesse processo da compulsão e da síndrome do pânico, nós fomos num culto numa igreja, junto com o Voi, ali no Xaxim, eu só não me recordo o nome da igreja agora. Foi toda a equipe quase do Voi, foi feita a tenda, teve a palavra, nós ficamos o dia todo na igreja. E daí na hora da tenda, eu falei assim, eu quero ir com a Natasha. A Natasha tava com a caixa, né? Só que quando foi pra chegar na Natasha, eu não pude chegar nela, eu fui até a Miriam Sar. E chegando na Miriam, ela olhou pra mim e falou assim, Fábio, eu vejo uma imagem muito forte em você. Você trabalha com alguma coisa relacionada à imagem? E eu falei, não. E aí ali a gente foi conversando, a Miriam doce, com todas aquelas palavras doces dela. E eu acabei contando a minha história pra ela. E fazia muito tempo que eu não falava sobre o processo em detalhes do que aconteceu com a Sara. E eu acabei contando pra ela. E eu me lembrei que eu não dormia à noite. Eu deitava para dormir, as cenas da imagem eram reais na minha mente, e aquele choque vinha, era como se tivesse batido em mim de novo, e eu revivia tudo aquilo de novo, e eu via um flash de imagem, via flash do acidente, vinha flash dela deitada no chão, dela inchando, ela fechando os olhos, ela perdendo o brilho dos olhos, ela no hospital, o médico me dando a notícia, o velório, o enterro, veio tudo assim, eu acordava sem ar, assim, chorava, um choro compulsivo, e eu não conseguia mais me controlar e não dormia mais. E daí chegava o outro dia, eu tava cansada, eu tava destruída, tinha que levar as crianças pra escola, eu tinha que estar bem pras crianças, né, porque os meninos eram pequenos na época, agora eles estão com 13 anos, mas na época eles eram menores. Então eu tinha que estar bem, mas toda vez que vinha também um carro de ambulância, eu tinha que parar o carro e chorar tudo que eu chorava, eu tremia, eu não conseguia ter controle do meu corpo quando eu ouvia som de ambulância. Só que no dia do acidente, eu não ouvia som de nada, porque na minha mente, no dia do acidente, foi tudo tipo slow motion. Não sei nem explicar isso, mas o acidente pra mim foi como, tudo aquilo foi um slow motion sem som. Até eu falei pro meu marido, por que o som da ambulância me causa tanto pânico se no dia eu não ouvi nada? Eu não conseguia ouvir nada. Mas acho que a memória, fica na memória, né? E daí contei tudo isso pra ela e ela orou por mim e nós choramos juntas ali por causa de toda a situação. E ela fez uma oração muito gostosa por mim, né? E ela falou, agora vamos esperar que Deus livre você dessa situação, né? Dessa imagem que tanto te machuca. E uns dias depois, acho que uns 4, 5 dias depois, eu percebi que eu tava dormindo bem. Não foi instantâneo, assim, deitei, dormi e percebi. Não, foi num processo que eu percebi, uau, eu tô dormindo. E daí eu comecei a agradecer a Deus por eu estar dormindo. Meu marido também conseguia dormir porque ele não sabia o que fazer comigo, né? Porque eu entrava numa crise terrível. E ali eu comecei a dormir e eu percebi, uau, eu tô dormindo. E nunca mais, Gisá, nunca mais eu sonhei com aquilo. E assim, parece assim, não que Deus apagou da minha mente, mas eu não lembro. Se eu for te contar, eu sei te contar tudo o que aconteceu. Mas não é algo assim que está na minha mente me incomodando. Aquilo não me incomoda mais. Então essa é a palavra. Não me perturba, não me incomoda. Não é algo que me tira a paz mais. Então passa a ambulância pra mim, às vezes vem aquele assim, eu oro e falo, não, eu não aceito. Eu não aceito isso. E oro pela pessoa que tá dentro daquela ambulância. Falo, Senhor, abençoa essa pessoa e que ela tenha vida, né? Vida próspera. Então foi através da oração da Miriam Sar. Miriam, amo você. E a compulsão foi com metamorfose. Foi agora, eu fiz o curso agora. E eu falei assim, mas que casulo que eu tenho, né?
E fiquei pensando. No final do curso, quando todas as meninas falam no final ali, falei, eu sei qual que é o meu casulo, é a compulsão alimentar. Gi, eu comia tanto, que eu precisava ir ao banheiro e jogar pra fora tudo aquilo, sentar na mesa de volta e comer de novo. Aquelas comidas que estão ali na mesa, se fosse há um tempo atrás, eu teria que comer tudo. Era algo dentro de mim que eu precisava comer tudo aquilo. Eu precisava comer. Eu perdi o controle. Lembra que no começo eu falei que eu tinha o controle? Eu perdi o controle. Quando aconteceu o acidente, eu entendi que eu não tenho controle de nada. E aquilo me desequilibrou completamente. Eu fiquei completamente desequilibrada. Porque eu pensei, eu sempre tive o controle de tudo. Tudo arrumado, tudo certo, tudo organizado, hora para deitar, hora para levantar. Tudo no controle. Quando ela se foi, eu percebi, eu não tenho controle de nada. Mas ninguém me dizia assim, não, Fábio, mas quem tem o controle é Deus. A gente sabe, mas às vezes a gente precisa ouvir de alguém e o Espírito Santo tem que ministrar em nós. Então, durante todo esse processo, a gente está lendo agora a história de Neemias, é como se eu fosse reconstruído o meu muro de novo. Como se eu estava ao chão, toda quebrada, e esse muro tá se erguendo, tá se reconstruindo. Então, todo o processo, desde o dia que ela se foi até hoje ainda, foi um processo de reconstrução muito grande. Então, assim, quando eu tive o controle, até 2014 pra cá, eu não tive mais o controle. Então, eu entrei em depressão, entrei em ansiedade, entrei em pânico e a compulsão alimentar. E a compulsão fez com que eu ganhasse 20 quilos em menos de 2 anos. Eu nunca fui uma mulher muito magra, sempre fui grande, assim, né, de corpo, tudo. Mas eu ganhei 20 quilos. E daí as pessoas falam assim, não, Fábio, mas você nem come tanto assim. Mas daí um dia eu falei com meu marido, falei, Anjo. Daí ele falava assim, eu não sabia como te falar. Eu tinha medo de te magoar. Eu não sabia o que te falar, eu tava vendo o que tava acontecendo, mas eu não sabia como te falar. Então foi o Espírito Santo que falou pra mim. Ele falou, olha, você precisa parar. Você precisa parar, que não tá bom. E essa é a última parte desse processo em específico, que é o do luto, né? Esse processo do luto em específico, esse você precisa vencer. Então, no Metamorfoses eu entendi, não, agora chega. Chega. Então, hoje eu olho para um prato de comida, eu coloco um tanto de comida e falo, Deus, me ajuda. Me ajuda porque é difícil. Ainda eu digo, é difícil. Então eu como, quando eu percebo que eu estou enchendo, eu empurro o prato e saio da mesa. Eu não fico. É uma escolha minha. Ali, eu tô sentada ali, eu tô vendo aquela comida. Não, vou tomar só uma água. Não existe pra mim, eu não preciso disso. Então eu convido o Espírito Santo pra ministrar em mim em todo momento, até enquanto eu como. Parece uma bobeira, né? Mas não, pra mim não. Enquanto eu estou comendo, eu falo, Espírito Santo, me ajuda nesse momento. Porque não é pra mim mais uma questão de estética. Não tô mais na fase de ser gatinha, né? Mas sou. De querer ser aquela gatinha com a barriga trincada. Hoje não é mais o meu objetivo. O meu objetivo hoje, diante de tudo isso que eu já vivi, é ter saúde, é ser uma pessoa saudável. O ser gatinha é a consequência. É a consequência, né? Então hoje, essa calça que eu estou hoje, ela não me servia. Ela já me serve. Então, são pequenas conquistas. Então hoje, colocar essa calça pra mim é uma grande conquista, não é uma pequena. Para uma outra pessoa pode ser, eu perco 5 quilos em uma semana. Não, mas no meu caso é diferente. Eu passei por um processo. Não procurei psicólogo, sempre falaram, Fábio, procura psicólogo, mas eu não tô doente. Porque eu achava que eu não estava doente, né? Então, meu psicólogo hoje é a leitura da palavra de Deus, através do Boi da Palavra, e o Espírito Santo. Então, foram várias libertações aí diante de todo esse processo. E o luto, hoje, assim, eu vivo o luto. Que o luto, ele existe dentro da minha casa. A gente nunca vai esquecer. Mas eu não vivo a dor do luto. Certo. Então, assim, eu vejo as fotos da Sara, existem momentos que eu choro? Sim, porque eu tenho saudade. Ela foi importante, ela foi essa filha. Eu tenho saudade, as crianças hoje... As crianças também foram libertas, meu filho também foi liberto. Hoje, minha família, pra glória de Deus, é uma família feliz. Porque eu entendi, assim, Sara morreu, como é que eu vou ser feliz?
se ela não tá aqui? Então é um processo que foi difícil de lidar, assim. Como é que eu vou ser feliz faltando alguém dentro da minha casa? Era alguém que era... também, né? que estava dentro da minha casa. Então eu entendi que não é porque ela não está aqui que eu não posso ser feliz. Eu posso sim, eu devo ser feliz. Porque o meu pai é um pai feliz. E assim, Deus me deu, Deus tomou. Era dele, era para ele, então ok. Né? E diante de todo esse processo tiveram os sonhos que a Sara teve, as canções que ela cantou para mim, tudo uma semana antes dela ir. Então eu entendi que realmente foi o Senhor que levou ela. Ela cantou uma música para mim que eu soube no dia do velório dela, que era para mim e eu não entendia que era para mim. Ela sonhou que Jesus viria buscar ela, falou assim: mamãe, o céu é lindo e Jesus é bom e eu quero morar nesse céu. Daí eu falei: não, Sara, você vai crescer, vai ficar uma mulher maior do que a mamãe. Não, mamãe, eu não quero crescer. E encerrou a conversa. Num outro momento, acho que uma diferença de 3 dias, ela sonhou de novo. Mamãe, sonhei que eu fui morar com Jesus lá no céu. Eu falei: Sara, de novo? De novo essa história? E alguns dias depois, realmente, ela se foi. No processo, eu tive que entender por que foi daquela forma, né? Foi uma forma muito trágica, né? Por que foi daquela forma? E daí o Espírito Santo falou comigo e com meu esposo que, independente de como o corpo vá, isso não importa. O que importa é a alma. Então, naquele momento ali, eu entendi. Não importa a forma que você vai embora. Esse corpo aqui é um corpo mortal. Ele vai virar pó de novo. Nós somos pó, né? Mas a alma não. Então Deus preparou a alma dela para ela ir. Mas era uma criança, tem alma pura, não. Mas não existe Espírito Santo Júnior, grande, pequeno, infantil, não infantil. A alma não é infantil, a alma não é adulta, é alma. Então Deus preparou ela para esse momento. Então tudo isso foi vindo na minha mente, foi vindo no processo. E hoje, para a glória de Deus, eu realmente estou liberta de todo esse processo do luto. Uau, que fenomenal, que fenomenal. E hoje, como é que é a Fabi livre desses pesos? Porque a tendência era cada vez ir mais para baixo, né? E você se livrou desses casulos, foi um processo a processo, você valorizou os processos, você foi vencendo um a um. E como que você está hoje? Como que se parece a liberdade para você hoje? Hoje eu percebi que realmente eu não tenho controle. E eu deixei o controle com Deus e eu permito que minha família me ajude nesse controle. Eu sou uma pessoa muito tranquila hoje, o que eu não era nada tranquila, eu era muito estressada. Hoje eu consigo falar baixo, eu sou bem tranquila, eu sou uma pessoa feliz hoje, muito feliz. Feliz mesmo, feliz de verdade. Ah, que delícia ouvir isso. E aproveita e já dê esse recadinho final aí para as mulheres que estão nos acompanhando. 30 segundos aí para você falar o que mais borbulha no teu coração e essas mulheres precisam ouvir hoje. Somos livres, somos mulheres cheias do Espírito Santo. O poder dele habita em nós, para a glória dele. O luto não é algo para sempre. Se você está vivendo o luto ele não é para sempre. Se você está no processo de luto, creia que o Espírito Santo ele está com você. Ele fala com você através de sonhos, através de palavras, através de amigos. Deixe-se ser liberta desse processo, porque Jesus te ama de uma forma imensurável. Como diz João 3,16, Jesus nos amou de tal maneira. Muito bom, obrigada a você por ter nos acompanhado, ter nos ouvido até aqui e muito obrigada, Fábio, por compartilhar essas histórias tão profundas e que vão ajudar muito, muito, muito as mulheres que nos ouvem. Passe e compartilhe esse podcast com mais mulheres para que a esperança volte para o coração, porque há esperança, gente, há esperança. Até o próximo episódio, tchau, tchau!